Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh para falar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição aqui em nosso canal. A gente está querendo atingir a marca de 20 mil inscritos, então confere aí se você está inscrito ou inscrita em nosso canal. E se já tiver, peça para um amigo, familiar, compartilhe nos grupos de WhatsApp, do Telegram e de outras redes sociais, para se inscrever no canal do IB, para a gente atingir essa meta e essa marca de 20 mil inscritos. Também peço para você deixar o seu comentário aqui embaixo, já que é muito importante a participação do público e da audiência que se engaja e comenta em todos os vídeos. Lembrando também que temos o clube de membros aqui do IB, do nosso canal no YouTube, por apenas R$ 14,99 por mês. Você tem acesso a uma série de conteúdos exclusivos que o IB oferece no YouTube. A Dani já falou sobre os ultra-ortodoxos em Israel, o Zimmermann falou sobre a situação na Turquia. Conteúdo mais recente, eu falo um pouco sobre como que funciona o sistema eleitoral e as eleições em Israel. Usei o guia dos amigos do lado esquerdo no muro para fazer esse vídeo. Então, corre lá e assista e vire membro do nosso canal. Dani, queria entrar no primeiro assunto dessa edição do programa, falando sobre algumas datas, né, aí que a gente, que Israel teve essa semana e que vai acontecer nos próximos dias também. A primeira dela é Yom HaShoah, que é um momento de lembrança, né, é, uma data que marca o levante do gueto de Varsóvia e lembra as vítimas do Holocausto. A data aqui tem uma diferença, né, em relação à data estabelecida pela ONU. Então, ao mesmo tempo que é uma data, é um período aí, né, de lembrança, como Yom HaShoah, que a gente lembra Yom HaShoah, Hagevurah, né, os mortos na Shoah, mas também a bravura e o A bravura. heroísmo. A gente também, isso, né? A gente também celebra aí Yom Ha'atzmaut, que é o Dia da Independência, também Yom HaZikaron, né? Que são as vítimas, a lembrança dos mortos em guerras e atentados. Então, um sentimento misto, né? Então, começando por Yom HaShoah, essa semana o país parou por 2 minutos pela lembrança do Dia do Holocausto e da Bravura, e aí sim, na semana que vem, haverá o Yom HaZikaron, que é esse dia pelos mortos nos atentados e guerras, como eu mencionei aqui, e o Yom Ha'atzmaut, que é o Dia da Independência. Dani, como que tem sido esses dias solenes aí em Israel, ainda mais no momento aí que de quase um ano e meio depois do 7 de outubro, né? Pois é, né? Quer dizer, na verdade, a gente fala que essa época, né, do Yom HaShoah, Dia do Holocausto, o Yom HaZikaron, Dia da Lembrança, né? Dia da lembrança dos pessoas mortas em terrorismo e dos soldados tombados, né, caídos, e também o Dia da Independência, é uma coisa tipo uma semana, né? Uma semana, 10 dias, que é como se fosse assim o momento mais sagrado do secularismo israelense, né? Não são feriados religiosos, são feriados nacionais, né? E feriados assim seculares, quer dizer, não tem nada a ver com religião, são feriados realmente que lidam com a existência do Estado de Israel, feriados nacionais, né? Então, antigamente era bem mais, os israelenses participavam mais, tinha parada militar, tinha essas coisas assim que ainda tem no Dia da Independência aí no Brasil, mas hoje em dia eu acho que ainda tem alguma coisa, acho que também tem aviões que fazem formações, ainda tem algumas coisas assim militares, mas é mais uma coisa popular, né? Quer dizer, primeiro começando o Yom HaShoah, o Dia do Holocausto, que foi essa semana, em que é bem conhecido, né, que soa uma sirene às 10 horas da manhã, quer dizer, começa no dia anterior, né? O dia judaico começa sempre ao anoitecer, então começa no dia anterior, na véspera. Nessa véspera, não tem cinema, não tem teatro, as televisões tiram do ar qualquer coisa que seja comédia, não tem nada, é tudo bem solene, assim. Hoje em dia as pessoas entram no YouTube e vejam, vem o que quiserem, mas antigamente, quando só tinha um canal, sabe? Aí não tinha nada para ver, aí você tinha que alugar filme, entendeu? Mas assim, hoje em dia é um pouco mais
é fácil para quem não quiser participar, mas, na verdade, tem esse caráter solene, não tem restaurante aberto, não tem cinema, não tem teatro. E aí, no dia seguinte, dia 10 às 10 horas da manhã, soa uma sirene que as pessoas, onde quer que elas estejam, quer dizer, não é um feriado, não é um ponto facultativo, nem um feriado nacional, as pessoas continuam trabalhando. Não é feriado no sentido de que não tem trabalho. Não, tem trabalho, tem escola, tem tudo. Né? Inclusive, tem as pessoas celebram, não celebram, as pessoas marcam esse dia do Holocausto nas escolas, as crianças vão de branco e tal. Mas no trabalho, todo mundo trabalha igual. A única diferença é que às 10 horas da manhã soa a sirene e as pessoas levantam, onde quer que elas estejam, no meio da rua, no meio do trem, no meio do ônibus, no escritório, onde quer elas estiverem, elas levantam e por 2 minutos abaixam a cabeça e ficam paradas. Né? Queria mostrar para vocês uma coisa que o próprio IB divulgou nas redes sociais, mostrando um pouco dessa sirene tocando e como é que as pessoas param e o país fica paralisado por 2 minutos. Pode parar. Dá para ver, né, que as pessoas saem do seu carro, né, ficam, né, fazer essa posição de olhar para baixo ou só ficar parado, né? E isso em todos os lugares. Agora, hoje, judeus em Israel são 73% da população. Então, você tem 27% da população que não são judeus, né? E como é que é isso com essa grande minoria, né? Principalmente árabes, temos árabes muçulmanos, árabes cristãos, e tem drusos, e tem também cristãos, tem todo tipo, né? Tem uma diversidade. Eu não sei, porque eu nunca estive num dia da Shoah, num dia do Holocausto, em algum lugar predominantemente não judeu, tá? Mas em Tel Aviv, onde tem pessoas que trabalham, de todos né, essa diversidade e tal e tudo, as pessoas costumam respeitar e parar também. Se tem alguém em hospital, alguém num posto de gasolina, ou alguém, sei lá, algum lugar que não é judeu, ou escritórios, ou qualquer outro lugar, em geral também respeita, né? Não há muitas notícias de minoria em Israel que saiam dançando pela rua nesse momento. Não, quer dizer, há um respeito, sim, não só da maioria judaica, mas das outras minorias também. E é realmente um momento bastante solene. E você tem, na verdade, no dia anterior, né, depois que, nesse momento que eu falei que não tem restaurante, não tem não sei o quê, tem uma cerimônia, né, no Yad Vashem, no Museu do Holocausto, em Jerusalém, onde, em geral, vai o primeiro-ministro, vai o presidente, vai grandes autoridades, e eles discursam, e vai um sobrevivente do Holocausto, ou vários sobreviventes do Holocausto discursar também, falar também. E esse ano teve uma coisa, e é passado ao vivo nas televisões, todas as televisões param e passam isso ao vivo, rádios também. E esse ano o primeiro-ministro chegou 22 minutos atrasado, chegou atrasado. Em geral, o primeiro-ministro está lá, né? Porque começa falando, estamos aqui com o primeiro-ministro, com o presidente. Desse ano, estamos aqui com o presidente, o primeiro-ministro ainda não chegou, e aí atrasou tudo, atrasou inclusive a cerimônia, porque tem toda uma, né, uma coisa da cerimônia, e uma coisa depois da outra, tá, não sei o quê, e o Benjamin Netanyahu não estava. Chegou 22 minutos atrasado, com cara de tacho, chegou com a mulher dele também com uma cara meio nervosa, e ficou um disse-me-disse aqui de por que ele atrasou. Né? Ele disse que atrasou porque tinha um perigo, né? Tinha um alerta de um drone que estava em cima do comboio dele, e ele queria saber, ou a segurança dele queria verificar se era drone, não era, se era perigoso, não era, e eles ficaram com o carro parado até o drone ir embora, ou eles abateram o drone, uma coisa assim. Agora, teve um disse-me-disse de que, na verdade,
a Sara Netanyahu atrasou por alguma coisa meio meio não tinha se maquiado direito, o Netanyahu também veio com o cabelo um pouco diferente, com pedaços assim um pouco mais ralos no cabelo, então talvez ele não tenha conseguido botar lá a peruca, não sei. Mas houve um atraso e um disse-me-disse e uma falta de bom tom do cara, no primeiro-ministro, chegar atrasado 22 minutos. Né? Mas tudo bem, tudo deu certo. E aí, quer dizer, então terminou o Yom HaShoah aqui em Israel, mas uma coisa importante do Yom HaShoah também é que há a Marcha da Vida, né? Uma Marcha pela Vida, que é uma coisa que os judeus do mundo todo participam, alguns no Dia Internacional do Holocausto, que é dia 27 de janeiro, que marca a libertação de Auschwitz, né? Que é o que o mundo todo celebra ou lembra. Aqui em Israel, o Dia do Holocausto é o dia da libertação do gueto de Varsóvia, né? Então, é um outro dia, né? Entre abril e maio. Então, também tem a Marcha da Vida, que aí vem muitas delegações de Israel que vão para fazer uma caminhada de mais de 3 quilômetros até chegar em Auschwitz, né? E aí, enfim, é uma caminhada solene. Em geral, vão muitos sobreviventes e tudo. Então, esse ano teve isso também. Só que esse ano, assim como ano passado, mas esse ano também, a gente teve muita presença, não só de sobreviventes, ainda existem em Israel 120 mil sobreviventes do Holocausto. Desde o ano passado, 13 mil morreram, quer dizer, eles estão falecendo, né? Mas ainda há 120 mil sobreviventes. Então, há sobreviventes do Holocausto que vão. Mas esse ano, a gente viu muitos sobreviventes do 7 de outubro. Aquele Eli Sharabi, né, que virou uma espécie de porta-voz dos sobreviventes do 7 de outubro, aquele que perdeu, né, um homem que perdeu a mulher e as 2 filhas. No 7 de outubro ficou mais de 500 dias no cativeiro do Hamas, saiu como se estivesse saindo de Auschwitz, ele saiu pele e osso, com uma cara de realmente sobrevivente do Holocausto. Né? E outros também sobreviventes do Holocausto do 7 de outubro foram para lá. E houve encontros entre sobreviventes do 7 de outubro e do Holocausto. Eu queria mostrar para vocês alguns vídeos dessa Marcha da Vida. Primeiro, eu acho que tem eu acho que é o encontro de uma sobrevivente do Holocausto com uma sobrevivente do 7 de outubro. Acho que pode parar. Essa é a Gamberger, é uma daquelas observadoras, acho que não sei se era uma das observadoras, eu acho que era uma das observadoras que foram sequestradas, era uma soldada muito nova que foi sequestrada e saiu, acho que recentemente, naquela troca naquela devolução, né? Devolução, parece um minuto aqui, naquela devolução de prisioneiros, de reféns de janeiro. E essa é uma sobrevivente, o nome dela, por isso que eu queria abrir aqui meu computador para pegar o nome dela aqui na minha cola, Gital Koifman, de 85 anos. Então, ela e uma outra sobrevivente do 7 de outubro se encontraram com o sobrevivente do Holocausto, e o que essa sobrevivente do Holocausto disse, em hebraico, abraçando a Gamberger, ela diz: eu não queria que vocês tivessem passado por isso, a gente passou por coisas parecidas, né? Me desculpa, eu espero que seja coisa assim. E há aqui uma certa discussão sobre isso, sobre... Antes de falar da discussão, acho que podia passar o segundo vídeo, que é a Gamberger, essa mesma sobrevivente do 7 de outubro, tocando violino, porque ela é uma violinista, e ela tocando violino em Auschwitz. A gente pode parar. Ela claramente está tocando a música de Lista de Schindler, né? Aquele filme do Spielberg da década de 90 sobre o Holocausto.
Toda essa simbologia, né, juntando o sobrevivente do 7 de outubro com o sobrevivente do Holocausto, e uma sobrevivente do 7 de outubro tocando música de Lista de Schindler, é muito discutido aqui se é necessário, se é bom ou é ruim fazer esse tipo de comparação entre sobreviventes do 7 de outubro e sobreviventes do Holocausto. Há muitos paralelos, obviamente. Eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor ou contra que haja esse tipo de paralelismo, esse tipo de comparação. Acho que cada um tem que tomar a sua própria decisão em relação a isso. Eu só acho que tem algumas complicações que eu não sei se são complicações também que devem fazer com que a gente evite fazer essa comparação, não sei, né? Eu tenho as minhas dúvidas, às vezes eu tendo para um lado, às vezes eu tendo para o outro, mas a gente tem realmente uma coisa paralela, um paralelismo aí, que é o 7 de outubro ser o dia que teve mais judeus mortos desde o Holocausto. Então, isso já é a primeira coisa que liga um evento ao outro. E você tem também judeus sendo atacados e mortos por serem judeus, toda a crueldade do que o Hamas fez no dia 7 de outubro, que também, enfim, não deixaria os nazistas bastante orgulhosos e felizes dessa crueldade, e vice-versa. Quer dizer, então tem coisas aí que realmente do sofrimento dos judeus, sofrimento dessas pessoas, pelo que aconteceu nos dois eventos. Mas, claro, a gente tem diferenças enormes, né? Primeiro, o Holocausto foram 6 milhões de judeus que morreram em uma década, né? Sendo, ou, sei lá, os 6 anos da guerra, mais um pouco antes. E aqui a gente está falando de um evento que durou um dia, que foi o 7 de outubro de 2023. É claro que dura até hoje, que a gente está numa guerra, né, há um ano e meio, mas o grande evento foi um dia. E a diferença numérica também, né? O número de judeus mortos, israelenses, judeus mortos naquele dia, e não os judeus também, né? Pessoas mortas naquele dia foi 1.300, 1.400 pessoas, e não 6 milhões, né? Quer dizer, então você tem aí... E o Holocausto, especificamente, foi uma máquina de morte, né? Uma coisa criada pelos nazistas naquele momento, para matar o máximo possível de judeus, cometer um genocídio organizado e industrial que durou anos. Quer dizer, é um pouco diferente do que o Hamas fez, apesar do Hamas ter, sim, intenções genocidas e não esconder que quer acabar com Israel, matar todo mundo que está aqui, do mar do rio ao mar, né? Quer dizer, então você tem coisas que ligam, coisas que são bastante diferentes, e há aqui uma certa discussão, se banaliza o Holocausto, você falar que 7 de outubro né, pode ser comparado, se não banaliza, se na verdade faz com que muitos judeus que, por anos, a minha geração, por exemplo, que achava que o antissemitismo era coisa do passado no Ocidente, né? Não tem mais, acabou, eu não vivi nenhum grande evento antissemita na minha juventude. Quando fiquei mais velho, sim, um pouco mais, mas na minha juventude não senti, morando no Rio de Janeiro. E, de repente, o 7 de outubro fez muitos judeus acordarem para a ideia de que o antissemitismo está aí. E o antissemitismo levantou a cabeça muito desde o 7 de outubro. E não é porque Israel ataca a faixa de Gaza, é por preconceitos anteriores, né? E por esse antissemitismo que, de repente, sentiu que agora pode sair dos porões, né? Quer dizer, então, tem muitas coisas a serem discutidas aí sobre essa questão do dia do Holocausto e do 7 de outubro, que está sendo discutido nesse momento em Israel. E, para terminar esse item, eu queria falar um pouco do que vai acontecer semana que vem, né? Semana que vem a gente tem o Yom HaZikaron, são 2 dias, né? É o dia chamado Yom HaZikaron, que é o dia da lembrança das pessoas mortas em terrorismo e soldados tombados, né? Desde 1851, acho que é 1851, né? Desde o começo da grande migração de judeus para a Terra Santa, para a Palestina antiga, né? Então, tem essa lembrança, que é um dia solene também, as crianças também vão de branco para a escola, tem trabalho, as pessoas trabalham, mas também é solene, também toca uma sirene, nesse caso é uma sirene de 1 minuto na véspera, né? Na véspera do dia da lembrança tem uma sirene de 1 minuto, que é de noite, às 8 horas da noite, e aí começa todo
o dia, né, da lembrança, as pessoas param também. No dia seguinte, às 10 horas da manhã, de novo, toca 2 minutos. E aí, no anoitecer do dia da lembrança, que as pessoas mortas por terrorismo são lembradas e são reverenciadas, as pessoas vão nos cemitérios, né? Como se fosse... Tem um dia no Brasil também que as pessoas vão nos cemitérios, né? Qual é o dia? Tem um feriado que as pessoas vão nos cemitérios lembrar seus mortos, né? Aqui no Brasil? Não tem? Como é que Finados. é? Finados. E aqui é como se fosse um dia de finados, o dia da lembrança. Mas aí, quando chega 8 horas da noite, esse dia se modifica da tristeza para a alegria extrema, porque em um segundo começa o dia da independência. E aí tem fogos de artifício, na maioria das cidades tem um show grandão nas praças, nas praias, shows gratuitos para as pessoas vão para shows, aí tem show que começa às 8 horas da noite e vai até 2 da manhã, e aí a alegria no meio da rua, no dia seguinte também, as pessoas estão... Aí é feriado mesmo, aí não tem escola, não tem trabalho, não tem nada, né? Então, é isso que a gente espera na semana que vem. Vamos ver quais serão os escândalos do dia da semana que vem. Eu já posso dizer que já tem uma espécie de disse-me-disse sobre as pessoas escolhidas que vão falar, que vão levar uma tocha no dia da independência, no dia da independência, que vão levar tochas no dia da independência, que no dia da independência tem a tradição de pessoas importantes acendendo tochas pela grandeza do Estado de Israel, e aí acende uma tocha, né? Então, são pessoas que são escolhidas, são pessoas VIPs do país, né? Pessoas que se desenvolvem, de vários, né? Da ciência, do futebol, da cultura, da política e tal, são pessoas que são convidadas. Então, esse ano, obviamente, o governo decidiu convidar muitos sobreviventes do 7 de outubro, né? Que a gente está 1 ano e meio depois do 7 de outubro e tudo, só que teve alguns sobreviventes que não aceitaram, mostrando aí que, apesar de ser um feriado nacional, por causa desse governo, que é um governo que estava no poder no dia 7 de outubro e que hoje está fazendo o contrário do que a maioria da opinião pública quer, que é terminar a guerra e trazer de volta os reféns, que esse feriado nacional, que deveria ser bipartisan, né, deveria ser um feriado para todo mundo, se tornou político. Não que ele antes não fosse e não estivesse se tornando político aos poucos, mas ele agora se tornou praticamente político. Quer dizer, então, pessoas que não concordam com esse governo não aceitaram acender tocha, né? E, por outro lado, o governo também convidou pessoas para acender tocha, que são pessoas que têm uma linha, digamos que corroboram o que esse governo faz. Quer dizer, então, em vez de convidar pessoas também de vários lados, né, políticos e sociais, esse governo está convidando só pessoas que, enfim, concordam e falam bem desse governo por aí. Uma das pessoas, por exemplo, é aquele palestrante, youtuber Ben Shapiro, que é bem conhecido na internet, as pessoas conhecem ele bastante, ele também é um jornalista, ele é um comentarista, e ele é um judeu que se define como ortodoxo, e ele é americano, e ele é pró-Trump, pró-Netanyahu e tal, e desde o 7 de outubro faz uma defesa muito caliente a Israel nas redes sociais, uma defesa que muita gente em Israel se identifica, porque ele fala de coisas que, enfim, as pessoas anti-Israel não querem nem ouvir, não querem saber, não querem entender Israel, tem preconceito, né, tudo que Israel faz, e ele levanta essas questões que a esquerda mundial, em Israel, entre Israel, mas nos Estados Unidos e na Europa não falam. Mas, por outro lado, ele é um cara muito, muito, muito polêmico. Ele, por exemplo, é anti-LGBT, ele sei lá, ele tem várias coisas que ele fala que não agradam a mulheres, a gente da comunidade LGBT, então, que estão, na verdade, que ficaram bastante
contrariadas com ele ser um dos convidados para acender vela esse ano. E, enfim, é uma polêmica, mas tem sim algumas pessoas que são conhecidas, tinha uma cantora, a Denarazi, tem o Oren Smadja, que é um judoca que ganhou medalha de ouro por Israel, o filho dele, inclusive, morreu no exército, morreu nessa guerra em Gaza, quer dizer, também é trágico. E tem também uma sobrevivente, tem o Eli Sharabi, eu acho que vai também, ele concordou também em participar, e a Emily Damari, que é aquela sobrevivente do Holocausto que perdeu 2 dedos, né? Ficou famosa porque ela ama muito futebol e tal, ela é britânica também, e ela também aceitou. Agora, a Emily Damari, muitas pessoas estão se perguntando por como que ela aceita estar no mesmo lugar que o Ben Shapiro, porque ela também já, não sei se ela saiu do armário, se é muito claro isso, mas ela é gay, entendeu? Quer dizer, então como é que fica isso na cabeça dela? Eu não sei, ou se não fica, ou se não tem problema. Não sei, cada um com seus pensamentos, mas, enfim, então a gente já tem aí para a semana que vem posto problemas que vão acontecer, polêmicas, né? Tudo em Israel é polêmico, interna e externamente. Como você bem colocou, né, Dani, em Israel aí as coisas não são simples, né, e com certeza aí eu estava lembrando do ano passado, né, estava até assistindo o programa, né, do Yom HaShoah e desse período, dessas solenidades aí, com certeza O as nosso questões programa do ano políticas. passado? O nosso programa eu fui assistir Ah, para ver se a gente e tinha falado como é que do. foi? Não lembro. Não, e é assim, é uma escala, né? Porque as questões políticas, né, nesses atos esse ano ficaram ainda, digamos assim, mais fortes, né, do que no ano passado, principalmente com pessoas, né, se negando a participar dessas, dessas cerimônias, né, ou até mesmo essas bizarrices aí, igual o Ben Shapiro, né, que tem declarações assim nojentas, né, racistas, LGBT fóbicas, né, e que corrobora com esses discursos de deep state, de elite mundial, de controle mundial, das ONGs. Infelizmente, é uma das pessoas que defendem Israel. Quando ele defende Israel, ele fala coisas que são, sérias e são sólidas, mas infelizmente Israel então vira assim: agora você defender Israel, você tem que ser extrema-direita. Né? Quer dizer, a esquerda não pode defender Israel, porque defender Israel virou uma coisa que só a gente da extrema-direita faz. Isso é um absurdo. É um absurdo. Quer dizer, por mais que eu goste de algumas coisas que o Ben Shapiro fale quando se trata de Israel, é muito difícil você viver na sua cabeça, né, ter essa convivência entre o que ele fala em relação a Israel, que tem muitas coisas que são Não é bastante. mentira, né, o que ele fala, são questões são fatos, né, quando ele vai É, comentar sobre Israel, sobre os de dilemas. Israel, né? Pois é, mas aí ao mesmo tempo eu falo, caramba, eu não posso concordar com ele porque eu não concordo em outras coisas que ele fala. É muito difícil, muito difícil. Infelizmente, Israel, que deveria ser bipartisan, quer dizer, você deveria poder falar, defender várias coisas de Israel ou também criticar, independentemente de que lado do xadrez político ou, né, se você é conservador ou liberal no mundo, entendeu? Israel virou uma coisa só para conservador e para né, pessoas que são anti-LGBT, o que é engraçado, porque, na verdade, se você pensar, quem é que é anti-LGBT aqui? É o Hamas, né? É né, os jihadistas, ou o Islã radical, né? Quer dizer, então, é claro que também o judaísmo ultra-ortodoxo não vê com bons olhos, é verdade, mas, assim, você vê progressistas no mundo, então, que viram contra Israel só porque tem um Shapiro que é a favor, entendeu? É triste. São todas as complexidades, né, ainda mais no mundo hoje, principalmente com as redes sociais aí, onde é tudo binário, né, então as pessoas, você pode ser de esquerda e concordar com a fala que uma pessoa de direita pode falar e vice-versa, a pessoa pode ser de direita e falar, não, nesse aspecto aqui, ou em relação a esse conflito,
nesse comentário aqui, independente da pessoa ser de esquerda, eu concordo, mas é muito triste que hoje o mundo cada vez mais caminha para os lados opostos, né? Então, as suas relações pessoais têm que ser com pessoas que pensam igual a você, você ser de esquerda e concordar com uma pessoa de direita ou vice-versa, É uma cartela exclui de bingo, a gente completamente. sempre fala, né, da cartela de bingo, né? Para você ser de esquerda, você tem que ter as coisinhas da cartela de bingo, fazer check, check, check essa cartela. Para você ser direita, você tem que ser contra o Zelensky e a favor do Putin, ou contra, não sei, também não sei, mas parece que as pessoas não pensam mais com a sua própria cabeça. As pessoas seguem exatamente o que está escrito nessa cartela, né, dessa lista do que é para. Se você é de esquerda, então você tem que ser assim, assim, assado. É de direita, você tem que ser assim, assim, assado. Em vez de pensar por si só e tomar suas próprias conclusões. É um absurdo o que está acontecendo realmente na discussão mundial sobre assuntos, né? E só sobre Yom Hazicaron, né, Dani, eu recebi uma matéria aqui, né, acabei de receber, que é um número dos soldados mortos, soldados e civis mortos no último ano, né? Então, são Eu tenho. 316 soldados mortos e 79 civis mortos em ataques terroristas desde o ano Só desde o passado, ano passado. né? Aqui eu Então, tenho os números assim, desde que começou a contagem, né? 1851, 5.229 civis foram assassinados em ataques terroristas, sendo 79 deles desde o ano passado, como você falou. E dessas 5.229 vítimas de hostilidades, né, 934 morreram desde 7 de outubro de 2023. Civis, não estou falando de militares, não. Isso são civis. Quer dizer, então, você teve um aumento. Eu me lembro que, por anos, a gente falava, não, 3 mil, não sei quantos civis mortos desde dessa contagem aí, e aí agora pulou para 5 mil e tanto. Quer dizer, você tem quase dobrou, né, o número de mortos civis em atentados, em ataques, depois do 7 de outubro. é isso. Na semana que vem aí, com certeza a gente vai trazer aí como é que foram essas, né, os eventos, né, as solenidades aí envolvendo tanto o Yom HaZikaron quanto o Yom Ha'atzmaut e aqui no Instituto Brasil-Israel também no nosso Instagram preparamos uma série de posts e conteúdos que a gente vai postar aí ao decorrer dessa próxima semana. Dani, Infelizmente, o nosso próximo, acho que vai ser é. antes, por causa do 1º de maio, né? A gente vai ter que falar, não vai ser na sexta-feira, vai ser na quarta, então vai ser um pouco antes também ainda, mas aí no outro Expresso a gente conta como foi. Então é isso aqui, ó. O público já tem dois programas garantidos aí, então da próxima semana e da semana que vem aí, não deixa de assistir, porque a gente vai falar sobre esses e outros assuntos nos próximos programas. E aí, Dani, eu queria entrar no segundo assunto dessa edição do Expresso, né? Queria falar um pouco aí sobre a morte do Papa Francisco. Queria saber de você, que você contasse um pouco aqui para a audiência, como que a notícia da morte do Papa Francisco foi recebida aí em Israel. É um assunto que interessa aos israelenses, né? Você falou na edição anterior que Israel tem uma população, no assunto anterior, perdão, que Israel tem uma população cristã, 2% dos cidadãos israelenses são cristãos, para além do marco simbólico que o país tem, né, para todas as denominações do cristianismo, e além disso, como que o governo israelense reagiu a esse evento mundial. Só para te atualizar, acredito que você deve saber, se você ligar qualquer televisão brasileira, com exceção de algumas, todos os programas, do café da manhã até o programa da meia-noite, 24 horas por dia, vai falar majoritariamente sobre a cobertura da morte do Papa Francisco e a sucessão do papado católico. Pois é muito engraçado eu tendo sido criada no Brasil. Para mim é muito interessante. Eu vi o Papa João Paulo II passando no Rio de Janeiro, em 1880, obviamente fui criada, né? Nós como minoria judaica dentro de um país predominantemente cristão, era predominantemente católico quando eu era criança, agora já está católico, evangélico e tal, mas cristão.
Então, para mim, isso é um assunto que me mobiliza, que eu me interesso, que eu acho interessante. Os israelenses, se você perguntar no meio da rua, eu não estou dizendo todo, estou querendo generalizar, não, mas se você pegar e vai fazer um povo fala no meio da rua e perguntar para um israelense como é que era o nome do Papa, eu acho que não vai saber. Não é um assunto que mobiliza, que eles entendem, que eles sabem do que se trata, malemar sabem o que é um conclave. Não, eu acho que talvez seja da mesma forma talvez que na Índia ou que no Japão, não sei, lugares ou regiões onde o cristianismo não é majoritário, né? Há um certo interesse, porque está acontecendo uma coisa no mundo todo, mas certamente não foi o tema que abriu o noticiário, deve ter sido lá na segunda metade do noticiário, e é sempre com uma certa estranheza, é sempre muito estranho, né? O Vaticano, é meio estranho, uma coisa assim meio alien, né? meio estrangeira, meio diferente, meio exótica. Quer dizer, então, para os israelenses, não é um assunto que eles estão discutindo no corredor do escritório. Não é. E isso, na verdade, obviamente, os israelenses estão muito mais ensimesmados nesse momento, talvez por causa da guerra, mas eu acho que, como você falou, são 2% de cristãos que moram em Israel, em geral, em Jerusalém, principalmente em Jerusalém, muitos em Tel Aviv também, mas em geral, nas cidades, nas grandes cidades, assim, tipo... cidades assim majoritariamente judaicas, você não vê cristãos, não vê. Então, não é um assunto que mobiliza e que interessa, talvez interesse, mas que não mobiliza os israelenses. Então, você tem uma ideia, posso contar 2 anedotas. No meu trabalho, eu recebi a notícia, abri na CNN, ou sei lá, na Reuters, assim, pulou no meu laptop, era, sei lá, 2 horas da tarde, uma coisa assim, ou meio-dia, não, antes, eram umas 10 horas da manhã, e eu tomei um susto, falei, caramba, o Papa morreu. Eu soube antes de vocês no Brasil, porque vocês estavam no meio da noite, soube antes. Eu falei, caramba, o Papa morreu. Aí virei para minha companheira de trabalho, falei, caramba, o Papa morreu. Ela olhou e falou assim, e daí? Katy Perry Katy Perry viajou também para o espaço. Para ela, Katy Perry viajando para o espaço e o Papa morrido é o mesmo nível de não interesse, entendeu? Para ela, não ficou nem um pouco interessada. E aí eu me arregalei os olhos e aí ela falou: por quê? Isso é importante? Isso aí, eu falei alguma besteira? Quer dizer, ela não tinha nem a dimensão da importância que é a morte do Papa. E aí eu cheguei em casa e falei para minha filha de 17 anos, israelense. Falei para ela, caramba, o Papa morreu, vai ter um conclave. Ela falou, conclave? Conclave é aquele negócio que todo mundo... Não, ela falou, conclave? Os candidatos vão ter que lutar pela morte? Ela achou que o conclave era um ringue, onde os candidatos ao novo Papa vão entrar agora e vão lutar entre si para ver quem é o novo Papa. Eu até pensei, seria interessante, os velhinhos lá, cardeais, entrando no ringue, lutando para ver quem vai ser o próximo Papa. Eu falei, não, o conclave não é nada disso. Ela, eu acho que eu vi isso em algum joguinho, em algum game, se chamava conclave. Quer dizer, então, para ter uma ideia de como que ela não tinha a menor ideia do que era o conclave, né? Menor ideia da importância disso. Então, só para dar uma ideia de como que os israelenses passaram longe desse assunto como um assunto mundialmente importante. Agora, a diplomacia israelense deveria saber da importância da morte do Papa, a importância de quem era o Papa, quem era esse Papa especificamente, de como isso afeta 2,5 bilhões de pessoas no mundo, como isso deve ser respeitado. Né? Mas, infelizmente, a gente está agora num governo ufanista e nacionalista que categoriza as pessoas ou as personalidades internacionais por estar a favor da gente ou contra a gente, e, em geral, pensam que está todo mundo contra Israel. Né? Foi dado, né, o Ministério das Relações Exteriores publicou rapidamente, na verdade, o presidente israelense, o Yitzhak Herzog,
publicou rápido. Foi assim que eu soube da morte do Papa, que eu recebi uma notificação do presidente Herzog falando que, infelizmente, a morte do Papa... Aí que eu soube, o Papa morreu porque o presidente israelense Herzog emitiu um comunicado, uma carta tal, e tudo. Eu achei muito bonito da parte dele. E o Ministério das Relações Exteriores demorou um tempão, mas divulgou um post que eu queria que você botasse aí, no próprio dia, né, do falecimento, que era o Papa no Muro das Lamentações, e uma mensagem, né, uma mensagem bonita. O que está escrito no post? Eu não consigo ver daqui. Descanse em paz, Papa, que a sua memória seja uma bênção. Exatamente. Quer dizer, então, uma coisa bonita. Só que esse post foi retirado do ar. Mandaram tirar esse post do ar. Por quê? Porque as pessoas do governo Benjamin Netanyahu hoje acham que o Papa, ultimamente, estava criticando muito Israel por causa das mortes em Gaza. O Papa recentemente falou, como é que ele falou? Ele falou... Ele falou que Gaza, que tem crueldade em Gaza, acusou Israel de bombardear crianças, matar com metralhadoras. Ele falou algumas certas coisas assim, ultimamente. Ele, inclusive, deixou que na Páscoa tivesse... Não deixou. Quer dizer, depois o Henrique Zimmermann, que trabalha com a gente aqui no IB, explicou um pouco, que não foi exatamente o que o Papa deixou, mas houve um presépio na Natal do ano passado, que tinha uma kefia palestina no presépio, e adotando essa narrativa absurda de que Jesus era palestino, né? É que nem falar que então os Ceci e Peri eram brasileiros, enfim. Mas é uma coisa meio... ele é contra nós. Então, mandaram tirar o post, o que é um absurdo. E aí Israel mandou só uma pessoa menos importante para o funeral, nem foi um grande líder, o presidente. O presidente, eu acho que, enfim, também caiu junto na semana do Yom HaZikaron, né, do Yom HaShoah, né? Mas não foi uma pessoa importante, acho que foi só o embaixador, uma coisa assim. E só hoje, sexta-feira, quer dizer, o Papa morreu, acho que foi na segunda-feira, né? E aí, então, terça, quarta, quinta, sexta, 4 dias depois, é que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu decidiu publicar em sua conta, a conta do governo oficial, um tweet, né, no X lá do governo, um tweet boboca. Bota aí o tweet do Netanyahu. Baunilha, assim, sabe? Um tweet assim, bobão, nada muito profundo, meio generalizado, assim, bobo. O que eu acho um absurdo e uma coisa que Israel tem que se envergonhar, sabe? De não entender a importância de do líder católico. E também não entender quem era o Papa Francisco, né? Acho que o Henrique Zimmermann podia falar bem melhor do que eu sobre isso. Mas era um Papa que se importava com os judeus. A última coisa que ele falou, quer dizer, não foi ele que falou que ele escreveu antes de morrer, 2 dias antes, ele falou que israelenses e palestinos merecem a paz, alguma coisa assim. Quer dizer, ele, num momento nenhum, não falou que se preocupava com os israelenses e com os judeus especificamente. Ele era um cara ecumênico, ele era um cara que queria um bom relacionamento entre todas as religiões, ele tinha um relacionamento com o judaísmo forte, sendo um argentino que tinha relações com a comunidade judaica, continua tendo relações, quer dizer, agora não, mas que depois, como o Papa, continuava tendo relacionamento com lideranças judaicas argentinas. Quer dizer, eu acho assim... Recebeu familiares dos reféns, né, Dani? Recebeu familiares dos reféns. Quer dizer, é um absurdo que esse governo, por seu ufanismo e nacionalismo extremo, se o cara demonstrou interesse ou preocupação com os palestinos, arrisca esse cara aqui a gente não quer mais saber, entendeu? Então, muito triste essa coisa do Papa. Eu, pessoalmente, fiquei bastante chateada com esse comportamento da diplomacia israelense, e um tanto chateada também com o comportamento nonchalant, né, sem se importar do público em geral, mas
É como se no Brasil, sei lá, morresse o Dalai Lama, não era uma coisa que no meio da rua as pessoas iam comentar, iam saber. Então, realmente não teve muita repercussão por aqui, não. Ao contrário daqui, né? Como eu falei, tá 24 horas na TV e nas redes sociais. Agora deu uma diminuída, confesso, por conta de algumas questões aqui envolvendo o escândalo do INSS, e aí tem uns jogos de futebol que acabam também tomando a A parte do outra religião, noticiário, né? mas A outra religião brasileira, né? O a futebol. religião, a religião majoritária aqui no Brasil, né? Tem É, até quase um oficial. amigo que participou do Eu Com Isso aqui para falar de Israel na Copa do Mundo e tal, e ele é ateu, ele falou, o único momento que eu tenho alguma fé, se eu tenho alguma espiritualidade, é no futebol, é para acreditar, mas independente, né, Dani, da maioria, né, do percentual na população, o Papa era um líder aí que desempenhou um papel muito importante nos últimos anos, principalmente em relação ao direito das minorias, né, dentro apesar de dentro da religião cristã ali, mas com certeza impacta, né, políticas e decisões nacionais de diversos governos do mundo, como você bem colocou aqui, o Simerman comentou, um pacifista, né, que sempre defendeu a paz, não só no conflito entre Israel e o Hamas, mas também com a questão da guerra Rússia-Ucrânia, sempre condenou a invasão russa ao território ucraniano e até uma apuração que o portal G1, né, eles têm um serviço dentro do site de apuração chamado Fato ou Fake, e aí uma série de pessoas, de páginas, falando não, que o Papa Francisco, no seu último discurso, falou que era genocídio, e o G1 apurou, né, eles trouxeram aqui há 2 dias, falando é fake, que o Papa Francisco citou genocídio feito por Israel em Gaza durante sua última aparição pública, né? Então, né, o Papa, de fato, ele ligava diariamente para a população cristã em Gaza, que também é perseguida pelo Hamas, né? Uma coisa que Eu acho essas que em coisas Gaza, hoje em dia, pró-Palestina sobram esquecem assim, de mil, falar. mil, mil cristãos entre 2 milhões de pessoas. Pouquíssimos cristãos em Gaza, porque esses sim são perseguidos. A população cristã de Israel não é perseguida, é uma das únicas populações no Oriente Médio inteiro, na verdade, que cresce, que aumenta. Né? Eu acho que Jerusalém até 4% da população é cristã. Né? Então, você dizer, né, que o Papa, sei lá, falou essas coisas, é você não entender realmente do que ele falou e também não entender a realidade aqui do Oriente Médio. É isso, então, a gente vai seguir aí acompanhando os desdobramentos, né, esse conclave aí é bastante tempo, né, Dani, pode ser dias ou semanas após o enterro do Papa, tem até possibilidade aí do próximo Papa ser brasileiro, né, mas estava até lendo ontem a matéria da BBC que quando tinha as apostas ali, a apuração, o Francisco não era um dos favoritos e acabou sendo escolhido para ser o Papa, então Sim, sim, sim. tem aí uma série né, de, de cardeais, né, a maioria nomeados pelo Papa Francisco, que podem assumir o posto de próximo Papa, como eu mencionei, incluindo um brasileiro, e a gente vai seguir acompanhando aí os desdobramentos da decisão que o conclave irá chegar em dias ou semanas. E não vai ser Dani, briga no ringue. Não vai ser briga no ringue. Assim, se eu tivesse Talvez uma briga, né? Não uma alegoria de briga, né? Uma coisa assim, não simbólica, exatamente né? simbólica. Tem um amigo meu que ele falou que queria ser uma mosca para acompanhar as discussões ali, porque deve ser de um nível, né, mais de um milênio aí que é decidido dessa forma, né, que então deve ser bem curioso para quem gosta de história, para quem se interessa, assim, deve ser formidável. Dani, para a gente finalizar aqui essa edição do Expresso, falar um pouco de assuntos mais, eu não diria assim, mais tranquilos, é a palavra certa, né? Mas não tão políticos ou com esse peso que tem, né, essas cerimônias ou a morte do Papa, mas
como de costume, uma semana que muitas coisas, né, muitos desastres em comum aconteceram aí em Israel. Só essa semana, os israelenses enfrentaram os seguintes acontecimentos internos, né? A gente teve aí temperaturas extremas causando incêndios nos arredores de Jerusalém, camelos andando no meio da rua e até mesmo uma pessoa que foi morta por um tubarão. Tudo isso em uma semana. Dani, o que aconteceu aí em Sei Israel? lá, eu acho que é o fim dos tempos, talvez. Eu não sei. Eu quis falar sobre isso porque, ao contrário da morte do Papa, é isso que as pessoas falam nos corredores dos escritórios e, né, do lado do negócio de beber água, lá do bebedouro, essas coisas, né? Quer dizer, então, na verdade, primeiro começou com. Quer dizer, eu não vou falar cronologicamente, mas uma das coisas que mais realmente mobilizou os israelenses essa semana foi os incêndios em volta de Jerusalém, ao longo da estrada número 1, Beit Shemesh, Estaol, vários lugares que tiveram que ser evacuados, as pessoas tiveram que sair, evacuar. Tem muitos vídeos de pessoas saindo correndo, evacuadas, desesperadas, com né, os incêndios. Havia um temor de que podia ser que nem Los Angeles, né, aquele incêndio que aconteceu no começo do ano, com casas sendo destruídas e incendiadas. Por sorte, há pouco tempo, um pouquinho antes de entrar para gravar agora esse Expresso, recebi a informação, quer dizer, eu vi num jornal a informação de que os incêndios acabaram, que foi, né, conseguiram domar os incêndios, mas talvez recomece amanhã, porque está muito quente, está muito quente. Está tão quente aqui que o céu está branco, né? O que a gente chama de charavo, né? O céu fica branco, fica abafado. Qualquer coisinha que você acenda um cigarro e uma faísca vai, realmente são acres e dunas de vegetação que foram queimados, mas, por sorte, não teve casas, nem teve mortes ou feridos, né? Teve muita gente evacuada e também teve um engarrafamento monstro na estrada que leva de Tel Aviv até Jerusalém, que, na verdade, também esse engarrafamento acaba influenciando toda a região, né, de Jerusalém, de Tel Aviv e tal, e tudo. Quer dizer, então, foram 2 dias de desespero, as pessoas deixando os carros no meio da rua para fugir dos incêndios. Acho que tem aí algumas imagens de um jornal que eu mandei para você, para só mostrar um pouquinho. Acho que um milagre que não tenha morrido ninguém, sei lá. Isso é na estrada número 1. Não, deixa lá em cima. Tem assim, imagem, mas você pode deixar em cima o vídeo correr. Que vai mostrar, tá vendo aqui na estrada? Essa estrada é a estrada principal, a estrada que liga Jerusalém a Tel Aviv. As pessoas tiveram que deixar seus carros. Isso aí, muitos lugares assim, moshavim, que a gente chama, né? Muitas aldeias agrícolas que foram afetadas, muitas áreas agrícolas foram queimadas. Então, isso mobilizou Israel uns 2 dias, bem logo em seguida da morte do Papa, que então foi uma das coisas que mais afetou os israelenses internamente. A segunda coisa que foi engraçado, né, até meio, eu nem sei exatamente o que aconteceu, que eu não pesquisei muito, mas surgiu aqui no meu WhatsApp uma imagem de um camelo no meio de uma cidade chamada Rosh Ain, que é perto da minha cidade. Não é um lugar onde tem camelo, a gente não está no deserto do Negev, não tem beduínos morando por aqui. Não sei, a gente não está na Arábia Saudita, eu não faço a menor ideia de como que um camelo apareceu no meio da rua de uma cidade aqui a 10 minutos da minha casa. Da onde ele veio, para onde ele foi, não sei. Mas acho que tem imagem aí do camelo no meio da rua. Ele não estava nem correndo, estava passeando, de férias, sei lá. Camelo, também não sei de onde surgiu o camelo, mas enfim. Uma coisa estranha essa semana. E a última coisa que, na verdade, monopolizou as discussões do escritório essa semana foi o assassinato, a morte de um banhista por um tubarão. O que aconteceu foi o seguinte: já desde há umas 2, 3 semanas, porque
tem aquecimento global, as águas aqui da costa de Israel estão muito quentes, estão muito boas para tubarões e outros peixes grandes, mas principalmente tubarões, virem nadar, o que sempre acontece nessa época do ano, porque começa o verão, mas não tanto, quer dizer, está aumentando cada vez mais a quantidade de espécies e peixes e de todos os tipos do Mediterrâneo que vêm para a costa porque está muito quente, né? E tá bom, tem muito peixe, então eles vêm talvez mais do que antes, né? E já há uma semana eu tenho escutado alertas, tem tubarão, o tubarão foi visto na costa de Tel Aviv, na praia de Tel Aviv, tubarão foi visto na praia de não sei o quê, tubarão foi visto. E todo mundo meio, hahaha, que engraçado. E aí eu queria que você botasse, eu acho que eu mandei para você 3 vídeos de banhistas israelenses que acharam muito legal ir para a praia e ver os tubarões, porque os especialistas falavam, não, eles não fazem nada, eles não atacam, não, se não forem atacados, eles não atacam, não acontece nada. Então, muita gente... Não, esse é o cara que morreu. Põe depois. Não, esse vídeo também não, que esse é o vídeo do cara que morreu. Olha só, uns caras tirando... Peraí. Esses são uns caras tentando tirar um tubarão da água para quê? Não sei para quê. Tentando tirar os caras lá, com a mão, assim, tentando tirar o tubarão da água. Não sei se conseguem ou não. E as pessoas em volta, que legal, hahaha, tubarão. Absurdo. Esse é o primeiro vídeo. O segundo, eu acho que é esse da menina. A menina na praia, os pais devem estar filmando, um montão de tubarão passando em volta dela, e os pais assim, que engraçado. Aí o pai fala, não se mexe. Em vez de dizer, sai da água, não se mexe. E o terceiro é uma mulher, no Instagram dela, com os tubarões em volta. Andando, desfilando. Entre os tubarões. Quer dizer, a impressão que dá é que tem algumas pessoas, eu não sei se é só em Israel, não, porque é generalizar, que acham que são invencíveis, que acham que comigo não vai acontecer, que acham tudo muito engraçado, tudo legal, vou filmar para o meu Instagram, para o meu TikTok, sei lá o quê. Até que o que aconteceu foi que um cara, pai de filhos de 40 anos de idade, esse cara que você colocou a foto, chamado Barak Tsar, da minha cidade, tudo é da minha cidade, né? Minha cidade é a Tijuca de Israel. E ele esse cara aqui, ele estava trabalhando perto, e aí ele, de vez em quando, depois do trabalho, ia... isso que a família dele, né, lançou uma nota falando que ele sempre ia, depois do trabalho, cair no mar, né, para desanuviar, isso é em Hedera, né, um pouco mais norte, tipo, meia hora, 40 minutos daqui da minha cidade. E aí que ele resolveu, então, nesse dia, entrar na água e para filmar os tubarões. Legal, engraçadinho. Porque rolou uns boatos de que ele foi dar peixe para os tubarões, e por isso que os tubarões atacaram ele, mas a família falou, não, ele não foi atacar, ele não foi mexer, nem dar peixe, nem nada, ele foi só filmar. E aí os especialistas dizem, não, eles não atacam, ele deve ter feito alguma coisa contra o tubarão. Independentemente do que aconteceu, o tubarão matou o cara, e as pessoas filmaram. Eu até botei aqui, tem o vídeo do momento em que ele... É de longe, vocês não fiquem... Se fosse muito chocante, eu não pedia para passar, tá? Mas é de longe, as pessoas falando, olha, tem um cara lá, tem um cara lá, tem um cara lá. E tem uma hora que dá para ver o cara meio se tentando lá, como se estivesse se afogando, e dá para ver as coisinhas do tubarão, como é que chama? As barbatanas do tubarão, e aí as pessoas falam, meu Deus, o tubarão está atacando ele. São 2 minutos de vídeo, acho que não precisa botar tudo, não, mas dá para ver em um certo momento o cara meio se debatendo e as barbatanas do tubarão, e as pessoas falando, meu Deus. Esse vídeo circulou o país inteiro. E aí, depois que esse cara desapareceu, que ficou... Quem foi que morreu? Porque ninguém sabia nem quem era o cara que tinha morrido. A polícia divulgou que foi um fulano de tal que morreu, que era, na verdade, um cara que dá aula de mergulho. E aí o cara que dá aula de mergulho falou, não fui eu não, estou vivo. Ele recebeu não sei quantos
não sei quantos WhatsApps de amigos deles falando: você morreu, você está aí, você está vivo? E ele: não, não, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Quer dizer, nem isso a polícia conseguiu fazer direito, que foi identificar quem foi que morreu. E aí, só no dia seguinte, encontraram alguma a roupa dele, alguns restos, e parece que foi realmente identificado como esse cara que eu falei, que apareceu a foto. E é isso, quer dizer, e só depois que teve essa morte, então, do cara pelo tubarão, é que a polícia resolveu fechar a praia, botar a bandeirinha preta. Quer dizer, eu, se fosse família desse cara, entrava com uma ação agora contra o governo, contra a polícia, contra todo mundo, independentemente do fato de que ele, enfim, foi desleixado, entrou no mar sabendo que tinha lá tubarão e foi para tirar foto do tubarão. A praia tinha que estar fechada, né? Devia ter um alerta muito maior das autoridades para que as pessoas não entrassem na água. E não entrevistas com, é, sei lá, veterinários ou especialistas em tubarão que amam esses animais, obviamente. Animais devem ser realmente queridos e tudo, mas que ficam o tempo todo falando: não, eles são bonzinhos, tubarão é bonzinho, não tenham medo. E aí as pessoas foram na praia, entendeu? E aí, essa foi o final. Mas, enfim, eu resolvi falar dessas coisas incomuns que aconteceram essa semana para dar um exemplo do que internamente se fala em Israel, das coisas que se falam internamente nesse momento, né? Porque às vezes a gente pensa que as pessoas estão discutindo coisas grandes, discutindo a guerra, discutindo reféns e palestinos. Estão, mas o que mobiliza mesmo as pessoas, né? Aquela coisa: você viu, Maria, você viu isso na televisão? É esse tipo de coisa. E eu quis botar para mostrar para vocês que Israel é um país normal, tem fofoca, tem coisinhas que são faladas no escritório, nas escolas, nas repartições, nos cabeleireiros, e é esse tipo de coisa. Eu lembro, não lembro se foi você ou João Miragaia, Dani, que uma vez, né, não lembro exatamente qual o contexto, de falar, Israel, as pessoas, né, os palestinos, a guerra. Falou, meu, Israel, a pessoa quer levar o filho na escola, quer Eu buscar, falei, quer, né, foi você, né? eu sempre É, falo, as pessoas não ficam pensando em coisas assim, ideias, que nem no Brasil, você fica pensando o dia inteiro pensando na pobreza e a pessoa que está no Rio de Janeiro lá, né, o dia inteiro o pensando em como é tráfico, que a vai fazer para milícia, diminuir o tráfico, para diminuir o problema, né, a lacuna socioeconômica. Você pensa nisso, as pessoas pensam nisso, discutem isso, mas no dia a dia você está discutindo onde é que tem esgarrafamento, onde teve assalto, onde é o melhor lugar para tomar, onde tem a melhor praia para ir, que show que vai ver, entendeu? o chopp mais gelado, né? O chopp E mais gelado. e é engraçado, só um paralelo, Dani, que essa semana aqui no Brasil, né, no Pantanal, um fazendeiro foi morto por uma onça, É né? mesmo? Foi Ixi, morto por uma onça e aí, né, não acharam a onça, tava uma campanha aí para procurar essa onça e acharam a onça ontem, então, né, e assim, dada as circunstâncias, né, era um local nativo da onça e aí construiu ali naquele lugar e a onça continuou frequentando lá e é triste, né? Um caseiro infelizmente morreu, mas é o impacto mundial, né? Da destruição do meio ambiente é. A e igual gente, a Recife, gente não está sozinho no planeta Terra. Não está. Não os tem jeito. tubarões em Recife são por conta também acho que não só do aquecimento global, mas por conta dos fluxos de navios cargueiros que aumentaram quantitativamente É, desde os anos 80. Mas, exatamente. assim, tem que ter uma placa, tem que ter alguma coisa. Eu lembro que eu adoro praia, então quando eu estava aí, eu ia à praia quase todo dia, né? Principalmente em Tel Aviv, de ter placas, né? Onde tinha onda de retorno, você tinha placa falando, nesse lugar aqui você não pode tomar banho, você pode ficar na areia fazendo o que você quiser. Então, e aí essa coisa da rede social também, né, da pessoa querer ir lá fazer um TikTok, fazer um Instagram, né, o Desfilar Reel, na água com os a tubarões em morte. volta, meio que, olha só como eu sou legal, estou aqui fazendo o meu Instagram. Meu Deus do céu, a que ponto chegamos, né? Por que você não usa o Instagram para cobrar as autoridades de ter placa, de ter legislação, ao invés de ficar desfilando lá e modelando, correndo risco de vida, né? Putz, realmente. Por um lado é isso, é o dia a dia, as pessoas discutem, né? A gente fala a conversa do elevador, do escritório, do boteco, né? Eu lembro
que a gente até comentou aqui quando teve aquela história lá em Avni, né, do personal trainer. Né, no final do dia, as pessoas estão falando disso. É interessante mostrar que não é só guerra, que não é só conflito, que as pessoas pagam contas, têm uma vida normal como em qualquer lugar do mundo. Claro que é tudo muito trágico, mas é isso. No final do dia, as pessoas falam né, das coisas, né, do reality show, É, ações que exatamente. nos WhatsApps da vida. Há grandes discussões e pequenas discussões também. Exato, né? Não é, né, nem um extremo um do outro. Eu acho que é importante a gente falar disso, porque é, desexcepcionalizar Israel, né, mostrar a realidade, que é gente como a gente, eu acho, inclusive, é uma das armas aí que a gente tem para contra a radicalização, contra a intolerância, né, aquilo que a gente falou lá no tópico do Ben Shapiro e tal, né, de não se radicalizar e mostrar que é tudo muito mais complexo e que são seres humanos no final do dia, né? Então, com isso, a gente vai chegando ao fim desse Expresso Israel. Quero agradecer a Dani por mais uma vez estar nos atualizando aqui e comentando sobre os principais assuntos, né, a repercussão aí de assuntos importantes também no mundo em Israel. Quero agradecer também a você que chegou até o final. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal e o seu comentário aqui embaixo. Lembrando que agora a gente tem um clube de membros aqui do IB por apenas R$ 14,99, você tem acesso a uma série de conteúdos exclusivos em nosso canal. E, por fim, lembrando que o próximo episódio do Expresso a gente vai colocar o ar na quinta-feira pela manhã, em virtude do feriado de 1º de maio. Então, a gente grava aí na próxima quarta e publica na quinta. Dani, obrigado, um abraço, bom final de semana a todos e até semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem. Fechou.